Olá, meninos e meninas. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a divisão da instalação em circuitos dentro da disciplina de projeto de instalações elétricas, tá? E se a gente lembrar do roteiro, tá, para a elaboração do projeto, a gente tinha lá a entrada de serviço, né, que a gente já fez. Especificou quais eram as cargas mínimas de acordo com a NBR 5410, estabelecendo o número de tomadas, depois definiu quais seriam o número de tomadas adotadas, sobre a iluminação, sobre as cargas específicas, né? E determinou a entrada de serviço, calculando a demanda, quando necessário, igual no exercício 2C, e definiu se vai ser um fornecimento monofásico, bifásico ou trifásico. Isso é importante para a nossa divisão da instalação, tá? O que vem ser a divisão da instalação? A gente vai pegar aqueles pontos que a gente calculou, né? Então, vamos supor, eu tenho lá no banheiro, calculou lá que é 100 watts, a potência daquele cômodo. Então, eu vou ter um ponto central, né, no teto do banheiro, e posso colocar um ponto ali próximo ao espelho. Então, eu tenho dois pontos de iluminação. Vou pegar essa potência e dividir ali para esses dois pontos. Então, vou colocar lá na minha planta baixa esses dois pontos de iluminação. Um próximo ali ao lavatório, próximo ao espelho, e um central, no teto, tá? Vou definir os pontos onde que vai ficar cada interruptor. Se esse interruptor vai ser simples, se vai ser paralelo, se eu vou ter intermediário, ou seja, vou ter mais de dois pontos para poder atender esse ponto de iluminação. Onde vai ficar o quadro de distribuição, onde que vai ficar o medidor. Então, a posição ali é a alocação desses pontos que foram definidos quando a gente calculou ali a entrada de serviço, tá? Aí vai fazer a alocação do eletroduto, ou seja, qual o trajeto que o eletroduto vai fazer quando percorrer ali, sair do quadro de distribuição, até passar pelo ponto de iluminação, até chegar ali no ponto de interruptor ou no ponto de tomadas, dependendo do circuito que você está trabalhando, tá? Então, é a alocação desses pontos. Aí, a gente faz a divisão da instalação. Então, para fazer a divisão da instalação, eu preciso saber onde é que vai ficar esses pontos. Vou explicar daqui a pouco melhor sobre isso, tá? E sim, a gente vai lançar esses circuitos, que são os condutores, é o diagrama unifilar. Então, tem um ponto de iluminação, sai do quadro de distribuição neutra e fase, vai percorrer ali dentro do eletroduto e vai atender a sua instalação, ok? Então, isso entra na parte de divisão da instalação. Então, quais são as vantagens, né, Flávia, para dividir o circuito dividir a instalação em circuitos? Então, quando dividimos a instalação elétrica, consequentemente, a corrente elétrica nominal que circula por esse circuito será menor. Como assim? Se eu tenho uma instalação, igual a gente calculou aquela passada, 10.500 watts. Aí, 10.500 watts, a corrente é alta? Se eu tiver um circuito só? Se eu atender a instalação inteira num circuito só? Eu venho com ali o neutro, fase, proteção, ou fase, neutra, proteção, e a partir dali eu vou distribuindo, fazendo emenda, ver aquela teia de aranha. A corrente que vai percorrer nesses condutores vai ser alta, então eu vou ter uma bitola muito alta. Então, quando eu divido em circuitos, eu tenho uma corrente menor, né? Porque a potência desse circuito é menor, eu tenho corrente menor, consequentemente, quando a gente faz o dimensionamento dos condutores, ele vai ser menor. Então, isso facilita ali, tá? Então, seria mais ou menos isso. Sai do quadro de distribuição, então, dividir aqui, ó. Um circuito 1 para iluminação, um circuito 2 para algumas tomadas, que pode ser, por exemplo, da cozinha, que a gente vai ver que é separado, tá? Ou as tomadas de uso geral, do quarto, da sala, do hall. O circuito 3 do chuveiro, aqui. Circuito 4 da área de serviço. E vai ter mais circuitos aqui. Então, só para vocês terem uma ideia de como que faz essa divisão, tá? Então, outro aspecto importante, que isso vai proporcionar condutores mais baratos e até dispositivos de proteção de menor capacidade nominal. Então, o disjuntor, ele vai ser um pouco menor. Vou precisar de colocar ali
um disjuntor de 50. Posso colocar vários disjuntor, vamos supor, de 10, mas a gente vai calcular, não é imaginar, vou pôr um de 10. Não, a gente vai calcular qual que é o disjuntor que a gente vai colocar para atender cada circuito, tá? Possuir uma correta divisão de circuito diminui o desperdício de energia elétrica devido à queda de tensão, tá? O que é essa queda de tensão? Pensa que você tem um transformador perto da sua casa, né? Esse transformador atende uma determinada quantidade de residência, certo? Então, tudo aquilo que está ligado mais próximo ao transformador vai ter uma tensão um pouquinho maior. Como assim? Se você está bem próximo ao transformador e você medir a tensão na sua tomada, você vai ver que ela não vai dar 127. Ela vai dar um pouco a mais de 127. E isso é permitido. Então, se você pegar a sua conta de energia, que eu quero que você faça, verifica lá qual que é o intervalo de tensão que é permitido, tá? Vai ter um pouquinho acima de 127 e um pouquinho abaixo de 127. Depois vocês me contam quanto é que tá lá na sua conta de energia. Se o fornecimento é 220, então vai estar um pouquinho acima de 220 e um pouquinho abaixo de 220, tá? Vai estar um intervalo. E isso é permitido. Então, tudo aquilo que todas as residências que estão próximas do transformador, estão um pouquinho a mais. Desculpa. Então, vai estar um pouquinho acima ali do 127 ou 220. E aquele que está mais afastado, ele vai estar um pouquinho a menos. Isso é devido a essa queda de tensão, essa perda gradativa à medida que você vai tendo o distanciamento da fonte da tensão, você vai ter uma perda. E essa perda é desperdício, tá? Então, a mesma coisa na casa da gente. Quanto maior o comprimento do condutor, maior vai ser o desperdício quando você chegar lá no final. Tá? Então, você vai precisar fornecer, entre aspas, um pouquinho mais para chegar lá a quantidade que você precisa. Tá? Então, isso é chamado de queda de tensão. Isso é uma forma muito simplista, muito resumida de explicar. Tá? Existem cálculos, mais cálculos para você calcular essa queda de tensão. Mas nós técnicos, a gente não costuma fazer esses cálculos, não. Os engenheiros, sim, tá? Então, mas queda de tensão é basicamente isso. E ajudar principalmente na realização de uma manutenção. Nesse caso, o eletricista pode localizar mais facilmente a falha da instalação e corrigir o ponto defeituoso. Então, você vai lá e verifica circuito por circuito. É mais fácil que você verificar uma instalação inteira, né? Por partes é mais fácil do que o conjunto. Então, isso vai facilitar muito mesmo. Então, o que a NBR 5410 ela traz para a gente sobre as regras da divisão da instalação? A norma NBR 5410, né, fala sobre instalações elétricas de baixa tensão, é clara com relação às regras que devem ser seguidas para uma correta distribuição de circuitos. Então, vejamos o que diz a norma. Lá no item 9.5.3, que fala sobre a divisão da instalação, traz o seguinte: todo ponto de utilização previsto para alimentar, de modo exclusivo ou virtualmente dedicado, equipamentos com corrente nominal superior a 10 amperes deve constituir um circuito independente. Isso significa o quê? Lembra quando a gente falou, essa é uma tomada de uso específico? Então, para atender cada uma dessas tomadas, a gente vai ter um circuito, consequentemente um disjuntor, tá? Então, se você tem lá 2 ar-condicionado, um chuveiro, torneira elétrica. Então, para cada um deles, você vai ter um circuito separado, tá? Os pontos de tomada de cozinha, copa-cozinha, área de serviço, lavanderia e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais. Significa o quê? Que eu tenho que ter um circuito só para cozinha, eu tenho que ter um circuito só para lavanderia, eu tenho que ter um circuito só para copa-cozinha. Então, eu tenho que separar esses circuitos para esses locais. Isso é regra, tá? Então, normalmente, desse tipo de cômodo, né, encontra os equipamentos com uma resistência que demanda maior corrente elétrica. Então, por isso que a norma ela estabelece que você vai separar fazer essa divisão
para cozinha, para a área de serviço, tá? Porque lá na área de serviço vai colocar a máquina de lavar, você vai usar ferro de passar. Então, você vai ter um circuito só para ele, ok? Os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos, né? Distintos de pontos de iluminação e para pontos de tomada. Então, eu separo iluminação de tomada. Eu não posso ter iluminação e tomada no mesmo circuito, tá? Segundo a norma. Agora, vamos à exceção, né? Em locais de habitação, admite-se como exceção à regra geral que pontos de tomada, exceto aqueles indicados no item anterior, e pontos de iluminação possam ser alimentados por circuito comum, desde que as seguintes condições sejam simultaneamente atendidas. A corrente projeto, tá, do circuito comum, iluminação mais as tomadas, não deve ser superior a 16 amperes. Isso são as tomadas de uso geral, né? O tomada de uso específico não, viu, gente? Os pontos de iluminação não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito, caso esse circuito seja comum, iluminação mais tomadas. Os pontos de tomada já excluídos no item anterior não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito, caso esse circuito seja comum, alimentação de tomadas. Então, por exemplo, você tem uma casa, né? Você já separou iluminação e tomadas, mas aí, de repente, tem uma área de lazer. Já que na casa está separada iluminação e tomada e tudo, você tem vários outros circuitos, ali naquela área de lazer você pode colocar a iluminação e as tomadas de uso geral no mesmo circuito. É isso que está falando. Agora, você pega uma casa, uma kitnet, bem pequenininho, né? Os antigos embriões. Você não pode colocar as tomadas de uso geral e iluminação em um único circuito. Você pode até colocar no mesmo circuito, mas desde que tenha mais de um circuito. Hã? Então, vamos supor, você coloca banheiro e quarto, as tomadas de uso geral e iluminação em um circuito. Quarto e área externa, você coloca em outro circuito iluminação e tomadas. Isso você pode. Mas você não pode pegar o banheiro, o quarto e a sala e colocar no circuito só. Iluminação e tomadas de uso geral. Entendeu? Se entendeu? Eu explico de novo depois, tá? Então, podemos ainda concluir, considerando este item, tá? Que os circuitos mistos ou não dedicados não devem ultrapassar potências de 1.200 watts, tá? 1.200, 1.270, em tensão 127 volts, e, tá? Porque é 1.200 de forma de arredondar o circuito, né? E 2.200 watts em tensão 220 volts. Certo? Certo? Isso quando a gente tem circuitos mistos. Eu não devo ter uma potência mais de 220 watts, se for 220, e mais de 1.270, 1.200 aí, watts, se for 127 volts. Isso para atender ali, próximo ali, manter os 10 amperes. Ah, mas não pode ser até 16? Pode. Mas existe uma tendência de manter isso aqui. Ah, então eu não posso ter. Se deu 2.300, eu não posso colocar? Pode, porque não vai passar dos 16 amperes. Tá? Então, isso aqui não é regra. É só uma sugestão para você tentar manter ali próximo para manter uma qualidade maior da sua instalação. No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o exemplo, tá? Então, não deixa de assistir.